E aí, beleza? Mais uma noite, sexta noite do Direto ao Ponto, essa série de lives maravilhosas que a gente está fazendo aqui, trazendo conteúdo pra caramba. Olha a galera entrando em peso aí. Show, show, show! Sejam muito bem-vindos, muito boa noite de sábado para todos vocês. Feliz demais em estar aqui com vocês, feliz demais em estar fazendo o que eu faço. Show de bola! A galera tá entrando, a galera tá chegando, a gente tá com 10 segundos, 15 segundos de live, já tem mais de 30 pessoas aqui. Show de bola, gente! Bom, a parada é a seguinte, eu tô num lugar completamente diferente, tá? Eu não estou no meu escritório, não estou na cidade, não estou na minha casa, muito menos na farmácia, tá? Eu tô no lago, quem acompanhou os stories aí antes viu o lugar que eu tô. Um lugar muito bonito, maravilhoso, um lugar que a gente gosta muito, na casa de amigos queridos aqui. E então tá tudo meio improvisado, tá? Uma luz improvisada, é o celular, é a rede Wi-Fi daqui, não é aquela rede de 400 MB do escritório que tem muita velocidade, então pode ser que dê uma travada. E aí fica tranquilo, se travar, volta, pode ficar tranquilo, a gente fez testes antes aí, tudo funcionou bonitinho, sensacional. Tô aqui sentadinho numa cadeirinha de praia, eu queria fazer na beira da piscina, mas lá não tinha tomada, e aí pode ser que dê problema aí, que o celular descarregue, enfim, por isso eu não estou na beira da piscina, mas não sei se é possível ver, agora acho que não dá mais, porque já está muito escuro, mas enfim, a gente está aqui no meio do mato, num lugar maravilhoso, muito bom mesmo. Que bom que vocês estão aí, que bom que vocês estão chegando, já estamos aí quase batendo 50 pessoas, show de bola, a galera tá entrando, tá recebendo os avisos ainda nos grupos, por e-mail, pouca gente foi notificado ainda aí no Instagram, né? Porque vocês já sabem a métrica do Instagram agora, vocês sabem como é que funciona pra gente quebrar o algoritmo, enfim, e daqui a pouco o Instagram vai começando a mostrar para todo mundo. Nós estamos aí com 2 minutos, já estamos com 50 pessoas. Show de bola, gente. Carinhas conhecidas da semana aqui. Vamos ver quem tá aqui. A Pri tá aí. O Everton, olha a Kelly, olha a Daniele. Show, show. E aí, Cleverson, boa noite, meu querido, tudo bem? Olha a Jaque aí de novo. Legal, Flávia. Legal, gente, que bom que vocês estão aí. Oi, Dani, boa noite. Legal, só gente conhecida que está acompanhando a semana inteira. Só tem leão aqui hoje, hein? Sábado à noite é para separar os leões dos gatinhos. A gente quer qualidade, não quantidade, tá? Então hoje é para separar mesmo. É para colocar tudo nos eixos, tudo no lugar. E a gente deixou o ouro para esse sábado, tá? A gente deixou o ouro. Oi, Isa, tudo bem? A gente deixou o ouro para sábado à noite. Por quê? Pouca gente merece ver isso, pouca gente vai conseguir ver isso. Não é todo mundo que vai deixar de fazer alguma coisa na sua vida para estar aqui construindo essa edificação que nós estamos fazendo aqui. Então, gente, vocês vão ouvir barulho de cigarra, vocês vão ouvir barulho de grilo, porque eu tô aqui fora, no meio do mato. Vocês vão ouvir criança, porque tem meus 2 filhos, tem filhos de amigos. Vocês vão ouvir um monte de coisa aqui. A galera tá lá, tá fazendo churrasco. Eu coloquei lá uma paleta de carneiro no fogo, maravilhosa. Estão lá cuidando pra mim, pra quando eu terminar isso aqui eu voltar lá e botar a mão no negócio. Mas compromisso é compromisso e eu tô aqui com vocês e nós tamo junto, beleza? E aí, Anderson, beleza? Oi, Pri. Quem mais mandou aqui? Oi, Fátima. Oi, Laure, tudo bem? Fátima Leão, show, show. E aí, Léo? Tranquilo, cara? Dani, Leão, show. Que bom, gente, que bom que vocês estão chegando. A galera ainda está recebendo as notificações aí lá nos grupos, no e-mail, enfim. E daqui a pouco a gente... Eu não esperava isso, juro para vocês, justamente na live de ontem, na sexta-feira à noite, eu não esperava que nós fôssemos bater 100 pessoas, e sim, a gente bateu 120 pessoas simultâneas. A live teve mais de 300 visualizações enquanto ela estava rolando, então show de bola. E aí, Julinho, e aí, Josi, beleza? Show, galera. Então é o seguinte, bora quebrar o algoritmo antes da gente começar aqui. Antes da gente quebrar tudo, vamos quebrar o algoritmo do Instagram. Como é que a gente faz isso? Dedo no coração, mete dedo no coração. Esse churrasco é sem aglomeração, né? Com certeza. Somos eu, minha esposa, meus 2 filhos, os meus 2 amigos, o casal de amigos meus e os 2 filhos dele e mais ninguém, tá? Os 2 filhos deles e mais ninguém. Somos aqui em 2 famílias de 2
de duas crianças e um casal de duas crianças cada um, enfim. Ele, inclusive, esse casal é padrinho do meu filho mais novo, nós somos padrinhos dos filhos dele. São praticamente irmãos mesmo que a gente tem na vida. É um amigo meu desde muito criança, a gente está aqui com eles hoje, sem aglomeração, com certeza, beleza? Então é o seguinte, gente, vamos lá, vamos quebrar o algoritmo. Dedo no coração, vai subir coração na tela, e o Instagram vai pensar o quê? Opa, o algoritmo entende que esse cara tá falando alguma coisa importante, alguma coisa interessante, tá legal a live desse cara, já liga o alerta do algoritmo. Então, quanto mais coração subir na tela, melhor o algoritmo entende o que a gente está fazendo aqui. A gente liga um alerta no algoritmo quando vocês dão um like aí na live. E aí, como é que o Instagram começa a entregar agora, né? Lembra que antigamente aparecia lá enfileirado, lá nos stories lá, quem entrava ao vivo ficava lá enfileirado e você recebia notificação. Hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia o Instagram, antes de notificar, como tem muita gente fazendo live, antes do Instagram notificar, o algoritmo percebe se aquilo tá legal ou não, se vale a pena entregar ou não. E como é que ele vê isso? Quando tá subindo corações na tela, ele liga o alerta e depois quando vocês clicam no aviãozinho que tem aqui embaixo, estou clicando agora, vai aparecer o nome de um monte de gente, provavelmente as pessoas que você mais fala, e aí você começa a convidar essa galera, tá? Você começa a convidar. Escreve aí, tem ali no pesquisar, escreve o nome de farmacêuticos, escreve o nome de donos de farmácia, pessoas que você acha que mereça assistir essa live, pessoas que você acha que precisem assistir essa live. Eu estou fazendo aqui os meus convites, pronto, convidei mais ou menos umas 20 pessoas e eu quero que vocês também convidem aí colegas de vocês, donos de farmácia, farmacêuticos, para assistir essa live e poder contemplar tudo isso que a gente está construindo ao longo dessa semana, né? Sexto dia eu pensava que o engajamento ia cair e muito pelo contrário, o engajamento subiu, porque é normal, a gente começa uma série de lives e a gente tem muitas visualizações no primeiro dia e aí as coisas vão diminuindo conforme o conteúdo. Mas o que eu entendo disso? Que o meu conteúdo está sendo entregue de uma forma muito boa, que vocês estão compreendendo a mensagem, é por isso que vocês estão aqui de volta todos os dias e a gente, muito pelo contrário, ao invés de ter queda, a gente teve um aumento. Então, muito legal isso, cara, muito legal isso. Fico muito feliz que isso esteja acontecendo. E vocês são pessoas privilegiadas de estar recebendo todo esse conteúdo que nunca antes foi dado ao vivo, gratuitamente. Sempre dentro dos grupos de mentoria e sempre dentro do método CFL, ok? Tomando meu suquinho aqui para hidratar, porque senão a garganta não aguenta, né? E vamos lá, vamos embora. O que eu quero saber hoje? Quem fez reunião com a equipe? Coloca aí nos comentários. Quem fez reunião com a equipe e quem criou a sua rotina? Coloca aí nos comentários. Eu fiz, eu não fiz, tá? Quem fez a tarefa de ontem, coloca eu fiz. Quem não fez a tarefa de ontem, coloca eu não fiz. Porque eu preciso saber a partir disso, de que ponto partir na live de hoje e até onde eu posso ir. Então, essas lives são uma construção, tá? E vocês me ajudam a construir isso conforme os feedbacks que vocês me dão, conforme aquilo que vocês escrevem aqui. Vai ter bichinho também, pode passar na câmera, tá? A gente tá no meio do mato com uma luz aqui na cara. Conforme vocês vão me dando feedbacks, conforme aquilo que vocês vão me falando, eu vou montando e moldando o conteúdo para ele ser quanto mais personalizado possível, ok? Vamos lá, quem fez aqui? Eu criei a rotina, como você sabe, não tenho equipe, beleza, criou a rotina, eu não fiz. Falta organizar a agenda no papel, na cabeça já tá. Põe no papel, Isa, põe no papel, tá? Na cabeça as coisas somem muito rápido. Põe no papel, ok? Eu fiz, eu ainda não fiz, Julinho, põe em prática, cara. Eu ainda não fiz. Bom, gente, eu vou ter que fechar a porta aqui, porque tem muito bichinho aqui. E daqui a pouco vai ficar ruim. Vou ligar o ar-condicionado aqui dessa sala e vou fechar a porta. Então é o seguinte. Quem não fez, tá? Quem não fez não tem problema. Dá tempo de fazer. Vocês têm todo final de semana para fazer alguma coisa aí, tá? Vocês têm todo final de semana para construir isso tudo que a gente tá criando. Então,
façam o mais rápido possível, tá? Façam o mais rápido possível. Legal? Beleza. Agora eu tô ajeitado aqui. Façam o mais rápido possível. A rotina tá feita, falta reunião com a equipe. Na segunda tá agendada. Legal, legal. Não tenho equipe, então monta a rotina. Entrei hoje. Fátima, se você entrou hoje, curte o que a gente vai falar hoje aí. Fica esperto no que a gente vai falar hoje aí. E a partir de amanhã a gente tem uma surpresa, tá? Para alinhar tudo. Para quem não participou, quem perdeu uma live, quem perdeu duas, para quem entrou hoje, enfim, a gente vai fazer uma surpresa amanhã aí para deixar todo mundo alinhado, tá? Amanhã às 20 horas. Então pode ficar bem tranquila que você não vai perder absolutamente nada daquilo que a gente está falando. E aí eu quero saber o seguinte, outra coisa que eu quero saber é o seguinte, tudo que a gente conversou na live de ontem, tudo aquilo que a gente conversou na live de ontem, o que mexeu contigo? Coloca para mim nos stories, desculpa, nos comentários, em 2 ou 3 palavras, o que mexeu com você a partir da live de ontem, de tudo que a gente conversou sobre rotina, sobre ter tempo, sobre família, sobre você se cuidar, enfim. Coloca nos comentários aquilo que você percebeu da live de ontem, o que mudou na sua vida a partir de tudo que a gente conversou ontem. Porque ontem foi pesado, tá? Quem não estava aqui perdeu, infelizmente. Foi pesado demais, eu me emocionei, eu chorei mesmo. E é isso que me move, tá? Quem tá aqui entende, quem me conhece há mais tempo já sabe. É isso que me move. E eu tô aqui sem ganhar um centavo, sem fazer nada, porque eu amo fazer o que eu tô fazendo. A galera tá lá, tá curtindo, as crianças estão lá. E eu tô aqui cumprindo o meu compromisso, tá? E aí é aquela história, se vocês estão abrindo mão de alguma coisa para estar aqui num sábado à noite, é porque vocês vão construir a história de vocês e a gente está começando a fazer isso tijolinho por tijolinho todos os dias, beleza? Show! O que a galera achou aqui? Alfredo, entrou hoje, não tem problema, Alfredo, assiste a live de hoje, amanhã vai ter uma surpresa que vai alinhar todo mundo, pode ficar tranquilo, tá? Rotina organizada, reunião na segunda, Tati, legal. Experiência e criação de rotina, organização e método, mudar, pensar em como estarei em 10 anos se continuar como estou, a questão do tempo não volta e não ser escravo da farmácia, show, experiência e método para não ser escravo, show, organização, bem-estar, sintonia familiar e profissional, legal, gente, a família é a base, show, Felipão, show, precisamos de mudança, só depende de nós, boa, só depende de cada um de vocês, Julinho, criar tempo, parabéns, choramos. Ontem foi pesado, né, Fátima? Ontem foi punk mesmo. Gui Dias, estou aqui, beleza? Seja muito bem-vindo de novo. Tudo que você faz e sobrar tempo para curtir quem você ama. Show, é isso aí, Dani. Abrindo mão da sobrinha. É isso aí, Dani. Isa, você vai abrir um pouquinho mão dela só, é só 1 horinha, depois você vai voltar lá, tá? Porque você não precisa ser escravo dessas lives também. Essas lives, elas são desenhadas para ser em 1 hora, no máximo 1h30, a gente está cumprindo isso, porque você não tem que ser escravo disso aqui não. Você tem que vir, aprender, mensurar tudo isso, colocar em prática lá no seu negócio, mas você não precisa ficar aqui assistindo uma live de 3, 4, 5 horas, que não tem necessidade nenhuma. Então, você está abrindo mão de alguma coisa para ganhar outra coisa lá no fundo. Valeu? Tamo junto. Vi que estou perdendo dinheiro em não ter meu consultório. Tenho 30 anos no meu negócio. Está perdendo muito dinheiro, viu, Drogaria Duarte? Perdendo muito dinheiro mesmo. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Boa, Fátima. Show de bola. Vou deixar um tempo para viver. Show. Cria a rotina, cria o seu tempo. Tempo precioso, preservar, rotina, meu olhar ao futuro. Sim, show. Legal, gente, legal. Todo mundo captou a mensagem. Tá todo mundo engajado, todo mundo entendeu o que a gente precisa. E isso é sensacional, tá? Isso é sensacional. Quer dizer que o que eu estou falando para vocês está sendo muito bem aproveitado. Agora, tudo que vocês escreveram aí, escrevam no caderno de vocês, no papel de vocês, que vocês estão fazendo as anotações desde o início das lives, desde segunda-feira. Coloca no papel de vocês aquilo que você colocou aqui, aquilo que você escreveu aqui no chat, coloca no papel de vocês, ok? Por quê? Porque toda vez que você pensar em desistir, você vai olhar para o papel. E toda vez que você pensar em não criar a sua rotina, você vai olhar para o papel e vai lembrar daquilo que o Thiago falou, daquilo que vocês precisam fazer de verdade, vocês vão manter o foco, ok? Moraes, bora pro foco, eu tô no trampo. Cara, isso aqui é o foco, tá ligado? Isso aqui é foco. Tudo que a gente está falando aqui é uma construção.
Tudo que a gente vem dizendo aqui durante uma semana é uma construção. Se você ainda não pegou o espírito do negócio, não fica aqui, cara. Se você não está contente, não fica aqui. Isso aqui é só para leões, tá? Só os leões permanecem na arena. Se você quiser continuar reclamando da vida que nem você fez aí, reclamar do trabalho, reclamar de cliente, reclamar do patrão, reclamar do que você quiser, aqui não é o seu lugar. Beleza? Aqui é lugar de gente que pensa para frente, aqui é lugar de gente que quer aprender e tudo isso faz parte do treinamento, tudo isso faz parte de uma construção. Se eu não souber o que vocês estão pensando, se eu não souber aquilo que vocês estão fazendo ou não estão fazendo, não tem sentido nenhum eu estar aqui. Porque eu crio conteúdo a partir do que vocês me dizem, a partir dos feedbacks de vocês eu consigo entender e captar qual é a profundidade do conteúdo que eu tenho que dar. Então é muito importante sim eu saber o que cada um está pensando e o que cada um está fazendo. Beleza? Então faz parte do treinamento. Se você não está contente, vaza. Dá licença, não precisa nem seguir o meu perfil, não faço questão nenhuma, ok? Eu quero aqui gente que quer crescer na vida e não que quer reclamar. Tamo junto, galera? É nóis. Vamos lá? O que mais? O que mais que a gente tem antes do conteúdo? Ok, fizemos alinhamento, entendi já as tarefas, 6 das impressões de vocês. Tiago fala do gato gago. Boa, Pri. Aqui não tem lugar para gato gago. Sabe o que é o gato gago? Aquele cara que fica de mimimi. Tá? O cara que fica de mimimi por aí, esse cara é gato gago. Aqui não tem lugar para gato gago, eu não gosto de gato gago. Eu gosto de quem põe a mão na massa, trabalha e manda bala. Beleza? Tamo junto, gente. É nóis. O que falta então, gente? O que falta pra gente começar o conteúdo? Olha aí, a galera tá ligado. Agradecer. Show. É isso aí. Então bora lá. 3 coisas das quais você é grato no dia de hoje. Pensa em 3 coisas boas para a gente aliviar os problemas, aliviar o estresse, cabeça limpa, coração aberto, mente aberta, ok? Isso vai me fazer passar o conteúdo muito melhor para vocês. Isso vai fazer com que vocês absorvam o conteúdo muito melhor também. O nosso mantra, é isso aí, Tati, o nosso mantra. Boa. Então vamos lá, gente. Só quem está aqui para aprender, só quem está aqui pensando no seu futuro, só quem está aqui para melhorar. Vamos fazer o nosso mantra. 3 coisas das quais você é grato no dia de hoje para esquecer dos problemas, para viver esse momento, para viver essa hora e meia, tá? Para vocês terem certeza do que vocês vão fazer no futuro. Vamos lá? Eu sou muito grato aos meus queridos amigos, o Júnior e a Juliana, que estão nos recebendo aqui na casa do lago deles. Estão lá se virando com a criançada enquanto eu estou aqui conversando com vocês. Eu sou muito grato a Deus por essa natureza maravilhosa que Ele criou aqui em volta da gente. A gente está numa região de mato, de lago, lindo espaço. E sou muito grato, obviamente, que a minha família, a Tabata, tá lá se virando. A galera já tá agradecendo a Tabata aí, né? Agradeço a Deus, a Tabata e a você, Thiago. Boa, valeu, Gui. Show de bola. Aos meus filhos, ao meu maridão e ao futuro, as oportunidades que a vida proporciona. Agradeço a Deus, a minha família, a vida, a família. Show, gente. Família tá em tudo, né? Filhos, os pais da gente, a saúde, a paz e a comida na mesa. Boa, Liliane, legal. A vida, a família, agradecer a oportunidade de estudar. Show, cara. A sobrinha que entendeu que tinha que estudar e a Deus por ter a colaboradora que ficou na farma para eu viajar e ver a família. Que legal, Isa. Que legal. Meu filho também. Meu filho ia participar do começo da live aqui, o mais velho, o João. Ele estava aqui para começar comigo, ele ia ficar no meu colo e ia começar a conversar com vocês aqui. Mas aí ele decidiu que ele não queria, que ele saiu brincar e ele não quis mais ficar aqui com o pai porque demorou para começar. Mas legal, cara, legal. Show de bola. Que bom, isso aí, todo mundo de mente aberta, coração limpo, sorriso no rosto, todo mundo leve, livre, solto, para a gente começar o conteúdo e começar a brincadeira. Então vamos lá, vocês já perceberam hoje que eu falei lá nos stories a respeito de protocolo, lembra? A gente falou a respeito de protocolo, um pouquinho sobre protocolo. O que é um protocolo? Tá? O que é um protocolo? Que negócio é esse de protocolo, Thiago? Protocolo é o seguinte, protocolo é uma organização do seu trabalho, tá? A gente segue protocolos organizados que te levem a um raciocínio clínico claro para que você procure as resoluções dos problemas dos seus pacientes. Basicamente e simples é isso. Protocolo é um atendimento organizado e principalmente, anota isso, um atendimento documentado. Se não for um atendimento documentado, ele não é um protocolo, ele não é um processo, tá? É só uma conversa. Então, no balcão da farmácia, a gente faz indicações, a gente faz conversas com as pessoas.
Quando a gente leva para dentro do consultório, a gente faz consultas farmacêuticas, serviços farmacêuticos. E os serviços farmacêuticos, obrigatoriamente, para serem serviços farmacêuticos, têm que ser documentados. Então, um protocolo é um trabalho organizado e documentado, ok? Partimos desse princípio. O que acontece? A gente tem uma infinidade de protocolos por aí. Inclusive alguns muito difíceis de fazer. Tá? E a gente não tem no Brasil ainda uma diretriz de problema de saúde autolimitado, como a gente tem, por exemplo, diretriz para hipertensão, a gente tem diretriz de diabetes, a gente tem diretriz de dislipidemia, tem diretriz de obesidade. O que é essa diretriz? É um estudo do problema de saúde que dá direcionamento para o profissional. Então, esse estudo ele fala, se vocês digitarem depois no Google, diretriz, coloca lá, 7ª diretriz brasileira de hipertensão. Ela vai te dar todo um estudo da doença hipertensão e ela vai começar a dar caminhos para os médicos acharem o diagnóstico. Então, se a pressão arterial estiver em tanto por tanto, você vai fazer tal coisa, vai entrar com tal medicamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Diabetes é a mesma coisa, dislipidemia é a mesma coisa. Então, a diretriz te dá um direcionamento e a diretriz ela te dá um protocolo. Tá? Ela te dá um protocolo. Agora, para problema de saúde autolimitado, a gente não tem protocolos, a gente não tem diretrizes. Existe um estudo numa universidade de Minas Gerais, se não me engano, que está criando agora um estudo de diretrizes para problemas de saúde autolimitado. Não tem, isso não existe no Brasil, tá? Isso não existe no Brasil. Quando a gente começou aqui na Evolua Pharma, foi uma necessidade muito grande de ter essas diretrizes. Quando eu comecei a fazer serviços farmacêuticos no meu consultório, foi uma dificuldade muito grande em ter essas diretrizes, em ter esses protocolos para problemas de saúde autolimitado. O que eu fiz? Comecei a criar os meus protocolos. Simples assim. É fácil? Não, nem um pouco fácil. Demanda de muito tempo e muito estudo. Muito tempo e muito estudo. O que acontece? Para você criar um protocolo, você pode utilizar ele na sua farmácia, ok? É o seu raciocínio clínico. Tá? O grande problema é você sentar, pegar a literatura, puxar tudo que a literatura te diz, tudo que a literatura te apresenta, filtrar tudo aquilo e colocar de forma organizada no papel para você seguir um passo a passo. Tá? Basicamente, o que é o passo a passo? É você fazer a anamnese correta do paciente, você perguntar, fazer as perguntas corretas e de acordo com a resposta você seguir um caminho. Imagine um fluxograma na cabeça de vocês, tá? Onde o cliente aqui em cima ele chega e fala assim para vocês: vamos fazer a coisa mais comum do mundo? Estou com dor de cabeça. Aí você tem dois caminhos, tá? É pulsante ou é constante? São coisas diferentes. Não, é pulsante. Então, peraí, se é pulsante, a gente vai investigar hipertensão. Primeira coisa. Se é constante, a gente vai investigar outras coisas, já vamos descartar a hipertensão. Mas pode fazer a aferição de PA? Pode, não tem problema nenhum. Ok, dor de cabeça constante. Qual é a próxima pergunta? É isso que você tem que montar na sua cabeça. Quais são as perguntas que você faz de acordo com as respostas que o teu paciente te dá? Isso é uma criação de um protocolo. É difícil de fazer? Pra caramba. Para criar cada protocolo que eu tenho aqui, a gente criou pelo menos uns 50 de cada um deles para chegar nesse modelo que a gente acha ideal agora. Mas esse modelo pode ser que daqui a uma semana ele já não seja o ideal, que surja alguma coisa nova e eu vou ter que modificar. Então os meus alunos têm esses protocolos sempre atualizados. Sempre surge alguma coisa nova, a gente atualiza os protocolos e manda para os alunos. Quando você fala de protocolo de atenção farmacêutica, todo mundo aí deve conhecer o método DADER. Todo mundo aí deve conhecer o método DADER de atenção farmacêutica, ou PWDT, ou TOM. O que esses caras servem? Para pegar PRM, problema relacionado a medicamento, interação medicamentosa, falta de adesão, enfim. Essa é a grande sacada. PWDT e TOM se usou muito nos Estados Unidos. Foram os precursores do método DADER, que surgiu lá na Espanha, na Universidade de Granada, na Espanha. E aí, o cara que criou o método DADER, o Fernando Lemos e mais uma galera lá, eles vieram para o Brasil no início dos anos 2000 e eles deram 2 módulos de uma pós-graduação da qual eu fiz parte, da pós-graduação, da primeira pós-graduação da Universidade Federal do Paraná em atenção farmacêutica, e eu tive aulas com o criador do método DADER. E esse cara passou aquele método pra gente, eu achei aquilo na época fenomenal, fantástico, ensinei muito o método DADER para os meus alunos na faculdade.
Mas chegou um momento que, quando eu fui aplicar o método Dader dentro da minha farmácia, dentro do meu consultório, eu vi que não era viável. Ele funciona muito bem em clínicas, em hospitais, em locais que você tem muito tempo para fazer um estudo de caso do paciente, que você precisa de muitos dados para colocar, são 15 páginas você preenchendo ele. Imagina você ter que fazer um atendimento em 20 ou 30 minutos, que é o tempo médio que a gente ensina a atender o cliente dentro do consultório, e ter que preencher 15 páginas de dados do cliente. É cansativo para você e é cansativo para o cliente, o paciente também. É muito grande o método Dader. E aí ele não se torna funcional numa farmácia comunitária. Apesar de ter sido criado para ser feito numa farmácia comunitária, ele não é funcional. E isso eu sei porque eu tentei usar na prática. O que eu tive que fazer? Criar um modelo, um protocolo de atenção farmacêutica que resolvesse PRMs, que resolvesse problemas de saúde relacionados a medicamentos, a falta de adesão, a interações medicamentosas, a uma série de problemas para a gente entender o que estava acontecendo com aquele paciente, mas que ele não me demorasse tanto tempo e fosse mais objetivo. E aí a gente criou o protocolo Evolua Farma de Atenção Farmacêutica. Os meus alunos já o conhecem. Eu vou falar sobre o protocolo, vou mostrar ele dentro do curso introdutório, tá? Então por isso que a gente está fazendo o curso introdutório aí semana que vem. Tem muita coisa que eu preciso mostrar para vocês da tela do meu computador. E uma das coisas é esse protocolo, protocolo Evolua Farma de Atenção Farmacêutica, que em 2 páginas você faz tudo o que precisa para resolver PRM, para resolver interação medicamentosa, falta de adesão, erro de tomada, erro de prescrição, enfim, uma série de problemas que a gente tem. 2 páginas você resolve, 2 páginas você mata, não é cansativo para você, não é cansativo para o seu cliente também. Tiago, que legal, foi fácil fazer isso? Não, eu criei mais de 100 protocolos para ter para ter esse. São mais de 100 versões desse mesmo protocolo e ele vem melhorando constantemente. Hoje ele está no modelo ideal, como eu falei para vocês sobre os protocolos de saúde autolimitado. Hoje ele está no modelo ideal, mas pode ser que semana que vem ou na outra surja alguma coisa nova, eu lembre de alguma coisa, ou eu queira inserir mais alguma coisa, ou tirar alguma coisa que não está sendo efetivo. O fato é que não é simples. O fato é que não é simples, não é fácil e a gente não tem tempo para estar tirando para fazer isso. Então o que é a minha ideia aqui? Simplesmente facilitar a vida de vocês. Simplesmente facilitar a vida de vocês. Então eu consigo hoje, dentro dos meus cursos, dentro do método CFL, dentro da mentoria, entregar protocolos. Por exemplo, a gente tem um protocolo pronto de gripe e resfriado, um protocolo de autocuidado de diarreia, um protocolo de dor de cabeça, protocolo de dor muscular, protocolo SOP, quando você ainda não sabe o que o cliente tem, protocolo de atenção farmacêutica, acompanhamento de hipertenso, acompanhamento diabético, acompanhamento de dislipidêmico. Cara, tem um monte de coisa. Um monte de coisa que é para você chegar e escolher o que você quer fazer da tua vida com tudo aquilo e fazer bem feito, tá? Então essa é a grande sacada. Quando você tem um protocolo e você atende o seu cliente com um protocolo, o que acontece? A percepção de valor daquilo que você está fazendo é muito maior, é infinitamente maior do que se você estivesse no balcão da farmácia. No balcão da farmácia você está limitado a 2 ou 3 perguntas de respostas muito rápidas e um raciocínio clínico tem que ser muito rápido e é por isso que as indicações são muito falhas e muito baratinhas e não rende dinheiro, nem para você nem para a farmácia. Quando a gente leva para dentro do consultório farmacêutico, você preenche um protocolo na frente do cliente e depois uma prescrição farmacêutica para ele, aquilo tem uma percepção de valor de que você está cuidando da saúde dele e você não está preocupado em vender para ele. E é por isso que converte tanto. É por isso que as pessoas querem pagar consulta, é por isso que as pessoas querem pagar atendimento, é por isso que as pessoas fazem fila na porta dos consultórios dos meus alunos para serem atendidos por eles. É por isso que no meu consultório só é atendido com horário marcado, porque a gente agrega valor no que a gente faz. E a gente pode cobrar o preço que a gente quiser em cima disso que a gente faz. Tá? Então essa é a grande sacada do negócio do protocolo. Ah, Thiago, mas eu já atendo no consultório. Beleza. Se você atende no consultório e não documenta, e não faz um protocolo e não tem um protocolo, é um simples atendimento de balcão sentado. Não é atenção farmacêutica, não é serviços farmacêuticos. É apenas atendimento de balcão sentado, ok? Por quê?
Quando você tem um protocolo, ele te leva para um raciocínio clínico. Você sabe que pergunta fazer, de acordo com aquela resposta, você sabe qual é a próxima pergunta, de acordo com aquela resposta, sabe qual é a próxima pergunta, e você vai por eliminações, entendendo qual é o problema do cliente, para ser muito mais assertivo nas prescrições, para ser muito mais assertivos nos tratamentos, e para que as pessoas dêem muito mais valor para aquilo que você fala, acreditarem muito mais naquilo que você fala e seguirem o tratamento que você prescreve. E é por isso que acontece como o que vocês viram aí hoje lá nos meus stories de novo. Todos os dias eu recebo isso de alunos meus, de pessoas que estão assistindo as lives, enfim, para que vocês consigam ter resultados. Todos os dias aqui vocês têm micro resultados. A gente tem uma tarefa para ter um resultado pequeno. No final, quando vocês forem ver o final dos 17 dias, vocês têm uma construção gigantesca de várias coisas que vocês fizeram e é só colocar em prática. Beleza? Tem uma pergunta legal aqui. Como controlar o tempo dentro do consultório quando o cliente conversa demais? Olha só, a gente criou uma estratégia para uma aluna minha. Eu consigo atender em 20 minutos. No máximo 30. Quando é um polimedicado, que a gente vai aplicar um protocolo Evolua Pharma de atenção farmacêutica com ele, que é um polimedicado que tem muito medicamento e é muito confuso, eu demoro um pouco mais, no máximo 30 minutos. Mas a gente recomenda de 20 a 30 minutos, tá? Para você atender. Olha só, o que eu fiz com uma aluna minha? Ela também tinha esse problema com os clientes que queriam conversar demais. A gente comprou um timer, um relógio que ele é um timer, você coloca lá um relógio digital, coloca na mesa, você coloca 20 minutos contagem regressiva, ou 30 minutos contagem regressiva. E aí você explica o seguinte para o seu cliente, olha só, eu estou controlando o tempo, tá? Porque a gente precisa fechar esse atendimento em 20 minutos, porque eu falo demais, eu às vezes fico me enrolando, perco o foco da consulta, deixo de perguntar coisas que eu preciso perguntar e o tempo passa e quando a gente vê, a gente vai estar aqui 1 hora falando e eu não terminei o meu atendimento. Então, para eu controlar o meu horário, para eu controlar as minhas perguntas, para eu saber o que eu vou estar perguntando para você e ter a certeza de que a gente vai ter um atendimento justo pelo preço que você me paga, e um atendimento onde eu vou conseguir fazer todas as perguntas que eu tenho, porque eu vou manter o foco nesses 20 minutos, é que eu tenho esse timer aqui. Tá? Então ela explicou isso para os clientes dela, porque o problema era ela, não era o cliente que falava demais, o problema é que ela falava demais. Agora para o cliente você pode usar a mesma estratégia, só que você nunca vai dizer para ele, olha, você fala demais, eu preciso te atender em 20 minutos. Não, você vai dizer o seguinte, eu tenho que falar contigo 20 minutos. Eu tenho que falar contigo 20 minutos. Se eu falar demais, a Isabela perguntou assim, o cliente se sente mal com isso? Não, não se sente mal com isso, porque você está explicando para ele o seguinte, eu falo demais e quando eu perco o foco na consulta, eu deixo de perguntar coisas que eu preciso. Então, por isso que nesses 20 minutos eu consigo me concentrar totalmente na consulta e perguntar exatamente o que eu preciso. De outro lado, você pode dizer o seguinte também, tá? Foi uma estratégia que a gente usou com outro aluno meu que era muito rápido nas consultas. Ele era muito rápido, ele ficava apavorado, fazia as perguntas muito rápido e queria sair fora. O que a gente criou para ele? O contrário. A gente colocou o timer de 20 minutos, tá? A gente colocou o timer de 20 minutos para ele. Na verdade não foi timer, daí foi um cronômetro de baixo para cima, porque é o seguinte, quando você fala demais e precisa parar de falar, você põe de cima para baixo. Você vai limitando o seu tempo. Quando você precisa falar mais e fala pouco, você começa a contar um relógio para cima. E aí o que acontece? A gente contou o relógio para ele, ele bate lá no relógio no começo da consulta e ele explica para o cliente o seguinte, olha, na pressa de atender mais clientes, eu estava fazendo muito rápido as consultas. E aí, como eu estava fazendo muito rápido, eu deixava de perguntar coisas importantes. Hoje eu divido o meu tempo em blocos, a gente criou blocos de 5 minutos para ele, eu divido o meu tempo em 4 blocos de 5 minutos, onde eu sei exatamente o que eu preciso perguntar durante esse período. E em 20 minutos a gente vai ter uma consulta farmacêutica perfeita, porque você está me pagando para estar aqui comigo e às vezes eu vou consultar você em 5 minutos e eu não vou ser assertivo. Então essa é a grande sacada, depende de qual é o teu perfil. É você que fala demais ou você fala de menos? E aí você coloca um timer, coloca um cronômetro lá e organiza o seu tempo com o seu cliente. Você começa, quando falta 5 minutos para terminar, você já começa a ir para o fechamento, porque você precisa atender em 20 minutos. Senão você vai atender um cliente por dia só, ok? Então essa é a sacada para você controlar o seu tempo, seja ele para cima, seja ele para baixo, independente daquilo que você faça, ok? Então beleza.
Vamos lá. O que mais, gente? O que mais? Quando você tem um protocolo, por exemplo, um protocolo de gripe e resfriado, tá? Por exemplo, protocolo de gripe e resfriado. O que você faz? O cliente chega na sua farmácia, e você e fala assim, eu tô com gripe. E aí você vira para trás e faz o quê? Multigripe, Cimegripe, seja lá o que for. Ah, toma esse aqui. Tudo queimado. Aqui na minha região vende Cimegripe a R$ 3,99, caixa com 20. Queimadaço, ou seja, ninguém ganha porra nenhuma com isso, tá? Ninguém ganha porcaria nenhuma com isso. Então, gente, o que acontece? Quando o cara chega na farmácia, por exemplo, com sintoma de gripe, você vai começar a fazer perguntas para essa pessoa. Por exemplo, tem congestão nasal, tem espirro, tem dor de garganta, tem tosse, tem dor de cabeça, tem febre, tem mal-estar, tem dor muscular. E tudo isso no protocolo você vai mensurando. Se é frequente, se é ausente, se é momentâneo, enfim, se é variável, se você vai mensurando dentro do protocolo e o protocolo ele vai te carregando para as próximas perguntas. E aí você vai lá perguntar quanto tempo começou o sintoma, se tem outro sintoma associado, e aí você começa de acordo com as respostas, começa a vir os indicativos para você dentro do protocolo, se é gripe ou resfriado, se é gripe e resfriado, enfim. E aí você, qual é a sugestão de tratamento? Se é sintomático, aí a gente vai começando a colocar de acordo com os sintomas a prescrição. E aí você tem lá dentro do protocolo, por exemplo, quais são os sintomas que mais estão incomodando, para você ser mais assertivo e resolver o problema dele da dor, do incômodo naquele momento, enfim. E aí embaixo tem outros sintomas associados que você pode ter, sugestivo, por exemplo, para amidalite, para infecção bacteriana na garganta, para sinusite, para um monte de coisas. Mas tudo isso seguindo um protocolo, que no balcão da farmácia você não consegue fazer. Então o protocolo é uma diretriz, ele vai te colocando dentro de um raciocínio clínico a partir das respostas das pessoas para aquilo que você pergunta para elas. Ok? Então esse é um exemplo do de gripe e resfriado, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de dor musculares. Ó, o Edu tá aí, Eduardo Valério. Alguém perguntou antes um negócio aqui, eu ia deixar para depois para falar. Alguém perguntou o seguinte: qual o valor cobrar pela consulta? Dentro do método CFL a gente tem uma aula com o Eduardo, tá? O Eduardo deu uma aula para uma turma do CFL ao vivo e eu deixei essa aula dentro do método porque ela é sensacional sobre precificação de serviços farmacêuticos, tá? Já falei, todas as lives eu falo do Eduardo. Eduardo M. Valério é o cara que mais entende de gestão farma no Brasil. Obrigatório quem é dono de farmácia seguir ele, tá? Então, dentro do método de CFL tem uma aula minha com o Eduardo, onde a gente tem uma tabela, ele deixou inclusive essa tabela que ele criou lá pela Even. Existe uma planilha, não uma tabela, e você vai preenchendo aquela planilha para chegar na precificação do seu serviço. Quem está dentro do método sabe precificar serviço a partir dessa planilha, a partir dessa aula. Edu, mais uma vez, obrigado, tá? Tamo junto, tá aí o cara. É nóis. Eu faço isso no balcão sem protocolo, por isso que você não consegue cobrar consulta e nem sair da briga de desconto. Porque você não tem um diferencial, as pessoas não veem valor no seu atendimento. Ficar só perguntando coisas aleatórias não dá sentimento de valor nas pessoas, não desperta o sentimento de desejo, muito menos o gatilho mental da reciprocidade, ok? Então a parada é a seguinte: ou você paga, a pessoa paga pelo produto, que você está vendendo para ela, que é um Cimegripe por R$5, por exemplo, ou ela paga pelo valor daquilo que você está fazendo para ela, valor de serviço, e aí isso não tem preço, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, um protocolo para dor de cabeça. Aí você vai colocando lá, né? Pergunta: há quanto tempo está sentindo a dor? Já sentiu dor anteriormente? Iniciou algum tratamento recente? Sofreu algum trauma ou lesão? Se sim, verificar o local, se tem inchaço, rubor ou hematoma, né? No caso, se ele teve alguma lesão ou batida. Avaliar a gravidade. É uma possível fratura? Encaminhamento médico. E aí, sugestão de tratamento: bolsa térmica, analgésico, anti-inflamatório, uso oral, uso tópico. Praticou atividade física intensa, movimento limitado, inchaço local. Ou seja, você tem as perguntas certas para fazer no momento certo para obter as respostas certas. Porque às vezes o cliente chega para você e nem sabe direito o que está acontecendo com ele. Olha, eu só estou com dor. Mas ele não sabe explicar que tipo de dor. A dor é pulsante ou a dor é constante? Eu não sei o que é isso.
O cliente olha para você e fala, eu não sei o que é constante, o que é pulsante, que negócio é esse? Daí você tem que ficar explicando para ele e às vezes ele não entende. E aí quando você parte para um protocolo com perguntas direcionadas na linguagem do paciente, fica muito mais fácil para ele entender aquilo que você quer saber. E aí a comunicação se torna muito mais simples e quando você tem comunicação, você tem assertividade. Por que casal briga? Por que casal se separa? Porque não se comunica. Casal que não conversa, cada um faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, esses caras se separam. Quem conversa, quem tem relacionamento tem confiança. E é isso que a gente precisa criar nos nossos clientes. A gente precisa criar uma comunicação assertiva, tá? Para você não ficar falando só em termos técnicos, porque ele não vai entender. Você tem que falar aquilo que ele precisa ouvir. Às vezes a gente tem que diminuir o nosso vocabulário e falar palavras às vezes simples e comuns, porque a gente precisa fugir dos termos técnicos para que os nossos pacientes acabem entendendo aquilo que a gente quer passar de mensagem para eles. Tá? Então, a nossa comunicação ela tem que se moldar com o ambiente que você está. Se você vai, por exemplo, conversar com um colega seu de profissão sobre um protocolo, os termos têm que serem técnicos, os termos têm que serem diferentes, as coisas têm que ser mais formais. Quando você vai conversar com pessoas que não têm o mesmo nível intelectual que você naquele determinado assunto, tá? E aí eu não estou chamando ninguém de desprovido de inteligência ou de burro, seja lá o que for. Não, as pessoas não têm entendimento sobre medicamentos, mas você tem como farmacêutico. E aí não adianta você ficar falando em termos técnicos com o teu paciente, porque ele não vai entender. Então você precisa ter um linguajar simples. E é por isso que pessoas são extremamente adaptáveis a momentos de comunicação, se dão tão bem na vida, porque elas sabem como conversar a cada momento e a cada instante e com cada pessoa que ela vai conversar, ok? Então essa é a grande sacada de você criar um protocolo, é você falar a língua do seu cliente, para você conseguir ter uma boa comunicação e uma comunicação assertiva, isso gera confiança. Lembra sempre de um relacionamento. Tá? Lembra sempre de um relacionamento. Casal que não conversa se separa. Casal que conversa se dá bem. Ok? É simples assim. Ok? Show! Então, gente, essa é a grande importância, tá? Essa é a grande importância de você ter protocolo. Dentro do método, tá? Dentro do método CFL tem protocolo de atenção farmacêutica para polimedicados, tá? Que é o protocolo Evolua Pharma, que a gente vai trabalhar polimedicados, vai trabalhar problema de saúde relacionado a medicamento, que vai trabalhar interações medicamentosas, vai trabalhar falta de adesão, horários errados, prescrições erradas, enfim, todos os problemas relacionados a medicamentos, a gente trabalha o protocolo Evolua Pharma. Lá dentro tem protocolo SOAP e como utilizar protocolo SOAP. Tem protocolo para avaliação de bioimpedância, tem protocolo de gripe, tem protocolo de diarreia, protocolo de dor de cabeça, protocolo de dores musculares, tem protocolo para acompanhamento de hipertensos, acompanhamento de diabéticos. Enfim, esses são os que tem prontos. Esses são os que tem prontos, que é só pegar e utilizar. Tá? E as aulas explicativas de todos eles. E dentro das mentorias, tá? Dentro dos programas de mentoria, principalmente na Evolution, a gente cria, tá? A gente cria as diretrizes e protocolos junto com cada aluno, de acordo com a demanda. Tá? Porque uma coisa é a seguinte, escreve o que eu vou falar agora. Escreve o que eu vou falar agora. Demanda é o principal pilar que você tem que ter para começar serviços farmacêuticos. Como assim, Thiago? O que você está falando? É o seguinte, por exemplo, eu adoro trabalhar com suplementos alimentares e eu quero trabalhar com a galera da academia. Tá? Quero prescrever, quero comprar uma balança de bioimpedância, quero trabalhar com essa galera de academia porque eu vou bombar os caras, porque eles vão comprar meus suplementos, porque eu sou muito bom nisso, beleza. E aí você começa a olhar a demanda da sua farmácia, você não tem, primeiro, nenhuma academia perto da sua farmácia, em volta da sua farmácia. A demanda da sua farmácia é total de idosos, você está perto de um clube de idosos, perto de uma igreja, perto de uma praça, um parque onde vai muitos idosos, enfim, perto de um posto de saúde. E aí você tem uma demanda absurda para idosos, polimedicados, hipertensos, outros tipos de pacientes. Adianta comprar uma balança de bioimpedância e criar um protocolo de suplementação se você não tem cliente para isso? Então o primeiro ponto que você tem que olhar é a demanda. A partir do momento que você entendeu a sua demanda,
você vai para o segundo pilar, conhecimento técnico. Tenho conhecimento técnico para aplicar isso que eu quero fazer? Eu identifiquei a demanda na minha farmácia de hipertensos. Eu tenho conhecimento técnico para trabalhar com hipertensos? Não. Se eu não tenho conhecimento técnico para trabalhar com hipertensos, eu vou atrás de ter conhecimento técnico para trabalhar com hipertensos. Porque a gente aprende. Todos os dias você pode aprender alguma coisa nova. Então você tem a demanda, é o principal pilar. Porque se você tem demanda, você tem para quem vender. Agora, adianta você ter muito conhecimento em hipertensão e não ter cliente para hipertensão? Adianta você ter muito conhecimento em suplementação, ter uma balança de bioimpedância e não ter cliente para atender? Não resolve nada. Então, demanda é o primeiro pilar. Se você tem demanda, você corre atrás de conhecimento, caso você não tenha conhecimento. Qual é o terceiro pilar? Afinidade. Eu gosto muito de trabalhar com diabéticos. Eu amo trabalhar com diabéticos porque eu sou diabético. Eu já tive alunos meus que fizeram isso. Eu sou diabético porque eu amo diabético, porque eu sei tudo de diabetes, porque eu tive que cuidar de mim. Beleza, vamos lá. Quanto você vende de produto para diabético aí? Tem diabético na sua farmácia? Não, não tem. Então, como é que você vai criar um programa se você não tem para quem vender? Então, a afinidade, é muito difícil juntar os três pilares, né? Demanda, conhecimento técnico e afinidade. Você ter demanda, conhecer e gostar daquilo. É difícil. Se você precisar excluir alguma coisa, exclui a afinidade. Quando a demanda começar a te dar dinheiro e você aprender a mexer com esses caras aqui, com certeza você vai ter afinidade que vai começar a entrar dinheiro no seu bolso. Então, demanda é o primeiro ponto para você analisar antes de criar o primeiro protocolo de atendimento. Tem que olhar para os números, tem que olhar para a gestão, tem que olhar para o tipo de medicamento que sai, tem que olhar para o paciente que entra na sua farmácia para você saber a sua demanda e aonde é que você vai atacar essa demanda, ok? Perguntas. Tem protocolo para gestante? Não, a gente ainda não criou protocolo para gestante, mas eu estou criando porque eu tenho um programa de acompanhamento. Meu grande problema agora é o seguinte: a gente conseguir criar protocolos replicáveis. Porque a gente criou protocolos, eu tenho um monte de protocolo na minha farmácia, mas é de acordo com aquilo que eu aplico, de acordo com o meu conhecimento técnico, de acordo com a minha realidade. Esses que eu falei para vocês, eles já são protocolos replicáveis, que eles podem ser utilizados por qualquer pessoa. O grande problema é que eu tenho um programa de acompanhamento para gestante, mas ele ainda não é replicável, mas vai ser, já, porque a gente já está trabalhando em cima disso. É um dos filões gigantescos para a farmácia. O Gustavo, lá da MedPharma, de Valparaíso, que eu falei para vocês ontem, do ticket médio de R$55, tem programa de acompanhamento com gestantes que eu criei para ele. Cara, é sensacional o programa dele. Já está acompanhando mais de 50 gestantes em 1 ou 2 meses de serviço montado. Gestante que paga por mês para ele. Sabe o que é o mais legal disso? Essas gestantes pagam por mês para ele pelo acompanhamento. Aí tem toda a estrutura do acompanhamento, não é tão simples assim, tá? A gente tem toda uma criação de processo, de branding, enfim. Essas gestantes começam a ir na farmácia dele, começam a ver que lá tem chupeta, tem mamadeira, tem fralda, ou seja, sabe aquele negócio que homem é assim, né? Por exemplo, quando a minha mulher ficou grávida, eu comecei a ver grávida em todo lugar. Eu comecei a ver grávida por todo lugar que eu olhava, falava, meu Deus, quanta gente grávida na vida. Então é assim, quando você entra em um mundo, você descobre alguma coisa, você começa a ver mais daquilo que antes você não notava. E para a mulher é a mesma coisa. Agora que ela está grávida, ela começa a olhar roupinha de bebê, mamadeira, chupeta, ela começa a estudar sobre isso. E ela começa a ver que lá naquela farmácia tem todos os produtos para bebê, começa a ficar marcado na cabeça dela. Quando o bebê dela nascer, ela já sabe exatamente aonde está a chupeta que ela quer, onde é que está tudo que ela quer dentro da farmácia, ela sabe exatamente aonde está. Tá? Então por quê? Porque ela começou a ver aquilo e ele começou a trabalhar e criar o hábito nessas gestantes de irem na sua farmácia toda semana. Como elas têm o hábito de ir na farmácia dele toda semana, elas criaram um vínculo e começaram a criar conexão com essa farmácia. Aí o filho começa a ficar doente, tá? Depois o filho nasceu, aí vai lá, vai ficar doentinho, tem uma cólicazinha, tem uma dorzinha de barriga, tem alguma coisa. Quem é o farmacêutico que vai atender esse filho? É o mesmo que fez o acompanhamento da gestante. Porque a grande sacada é o seguinte, você já começa a cuidar da criança na barriga da mãe. E não tem nada mais importante para um pai ou para uma mãe do que um filho. Então, a grande sacada do programa de atendimento para gestante não é atender a gestante, é cuidar da criança na barriga dela. Ela não está preocupada com a saúde dela, ela está preocupada com a saúde do bebê. E esse é o foco do atendimento em gestante. É isso que a gente cria, toda essa imagem, esse branding, tudo isso em cima de atendimento para gestante. Então, cara, começa a acontecer isso. Aí a mulher vai lá naquela farmácia porque ela só compra fralda lá, ela só compra pomada lá, ela só compra tudo que precisa lá.
Por quê? Porque tem confiança, tem relação, tem comunicação. A criança fica doente, é aquele farmacêutico. Daí o marido fica doente, olha, vai lá e fala com o Tiago. Porque o Tiago, poxa, imagina, cuidou de mim na gestação, cuidou do nosso filho, está cuidando do nosso filho. Entendeu? Você acaba virando o farmacêutico da família. E aí isso é pro resto da vida, é vínculo pro resto da vida. E é isso que eu falo tanto de a gente conseguir fidelizar a cliente dentro da nossa farmácia através de um consultório farmacêutico. Através dessas estratégias que a gente cria aqui na Evolua Pharma, a gente consegue fidelizar as pessoas sem ter que ficar brigando por preço, sem ter que ficar se matando por preço com a concorrência. Cria vínculo, exatamente, cria vínculo. Entende? Então essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada de um atendimento para gestante. A gente consegue criar isso, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira sensacional. Então, gente, tudo isso é protocolado. Tudo isso tem protocolo, tudo isso tem jeito certo de fazer, tudo isso tem um método para fazer. Não é simplesmente meter a cara e fazer, não, tem um método para fazer. E aí é o seguinte, você vai encontrar isso em livro? Não vai. Não vai. Eu vasculhei literatura quando eu comecei. Não existe isso em livros. Não existe isso em lugar nenhum. E aí o que a gente faz? A gente começa a criar as coisas. Foi o que eu comecei a fazer. Comecei a criar as coisas dentro do meu consultório. Né? Digo que meu consultório é o meu laboratório. Tudo que dá certo eu ensino, o que não dá certo eu descarto. E se não dá certo eu vou entender por que não dá certo. Se eu tenho que mudar o protocolo, se eu tenho que mudar o atendimento, tem que mudar o fluxograma, o que eu preciso mudar. Mas eu faço dar certo. E aí eu ensino tudo isso para essa galera que está aqui me assistindo. Sacaram? Pegaram a ideia do protocolo? Entenderam o que é um protocolo? Para que serve um protocolo? Conseguiram sacar? Coloca aí para mim se está entendido, se não está entendido. Coloca para mim no chat para eu entender a que ponto chegamos. Põe aí. E aí, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, protocolo não se faz em balcão. Protocolo se faz em consultório. Por quê? Porque no balcão você não tem tempo para atender. Primeiro ponto. Segundo ponto. No balcão as pessoas não abrem. No balcão as pessoas não abrem os problemas. Por quê? Porque tem outro cliente do lado, tem um atendente que ele não confia, tem outra pessoa, ele não se sente à vontade no balcão da farmácia. Mas dentro do consultório, como é um ambiente isolado, um ambiente privativo e aconchegante, ele se sente confortável para contar os problemas dele. E essa é a grande sacada. Quando ele se sente confortável para abrir os problemas dele para você, significa o quê? Ele criou confiança em você. E você jamais pode abalar essa relação de confiança. Você tem que colocar essa relação de confiança acima de qualquer coisa e tem que ser extremamente ético e competente naquilo que você vai fazer. Jamais tentar enganar as pessoas com empurroterapia. Jamais. Saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. Lembre-se que você tem um consultório farmacêutico para resolver problemas de saúde das pessoas. Única e simplesmente para isso. A venda do produto, ela vai acontecer. E é uma consequência de um protocolo, de uma prescrição, de um atendimento, de uma relação de confiança muito bem feita. E geralmente essa consequência ela acaba sendo muito mais lucrativa do que se ela fosse apenas no balcão da farmácia. Ok? Entendido? Sacaram? Legal? Gostaram disso? Conseguiram entender isso? Gostaram? Primeiro, entendido, beleza. Todo mundo entendeu. Quero saber se vocês gostaram disso. Ok. Coloca pra mim, quero saber se vocês gostaram disso. Sim. Ok, sim. Show. Muito bom. Legal. Show, gente. Legal. Show. Então é o seguinte. Hoje, como é sabadão, eu não vou judiar tanto de vocês assim, tá? Não vou judiar tanto de vocês assim. Me programei para hoje terminar em 1 hora. Na verdade, todos os dias me programei para 1 hora, mas eu sempre passei de 1 hora. Hoje eu vou terminar em 1 hora, tá? É um compromisso meu com vocês, porque vocês já estão abrindo mão de alguma coisa para estar aqui comigo e eu quis ser muito mais rápido hoje para que vocês também possam curtir, possam descansar,
para que vocês possam curtir a família. Enfim, hoje é sabadão, eu entendo isso, vocês já provaram, não precisam provar para mais ninguém que vocês vão ser pessoas de sucesso, farmacêuticos de sucesso, donos de farmácia de sucesso. Ainda tem a tarefa, tá? Aguenta aí que ainda tem a tarefa. Vocês não precisam mais provar nada para ninguém, nem para mim, nem para vocês, tá? Vocês estão no caminho certinho. Amanhã a gente volta. Domingão a live é surpresa, eu não vou largar o tema, tá? Não vou largar o tema. Domingo a live surpresa. Mas quem não assistiu, quem está assistindo a primeira, quem perdeu uma, duas ou três, enfim, amanhã é imperdível porque a gente vai alinhar tudo isso, beleza? Então amanhã, tema surpresa, a gente vai alinhar todo esse conteúdo da semana. Tarefa de hoje. O que você vai fazer? É difícil? Mas a intenção é justamente essa, para vocês entenderem o meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho de bastidores aqui, daquilo que eu ensino para vocês, como as coisas não são fáceis de ser criadas, tá? Como as coisas não são fáceis de ser criadas. Então eu quero que você crie um protocolo de atendimento, tá? Eu quero que você sente amanhã, porque amanhã é domingo, ou hoje, enfim, que você vai ter tempo. Eu quero que você crie o seu protocolo de atendimento. Como é que você vai fazer isso? Anota aí a tarefa, tá? Criar um protocolo de atendimento de problema de saúde autolimitado. Por que problema de saúde autolimitado? Porque são problemas menores e coisas que você consegue prescrever medicamentos isentos de prescrição médica, consegue prescrever MIPs. Então, você vai criar um protocolo de atendimento de problema de saúde autolimitado, ok? Como assim? O que você vai fazer? Você vai pegar algo que você goste muito, tá? Você vai pegar algo que você goste muito, um tema, um assunto que você goste muito dentro da farmácia, tá? Dor de cabeça, dor muscular, constipação, enfim, aquilo que você entende, aquilo que você bate no peito e fala, não, nisso eu sou muito bom, eu sei resolver esses problemas. E você vai criar um protocolo em cima disso. Como é que você cria esse protocolo? Quais são as perguntas que você faz para o cliente? Qual é a primeira pergunta? Você vai colocar no protocolo. Se a resposta for sim, qual é o caminho que eu devo seguir? Se a resposta for não, qual é o caminho que eu devo seguir? Se ele disser, não precisa ser só sim ou não, obviamente, né? Mas você vai colocar as variáveis. Você faz uma pergunta para o seu paciente. São várias variáveis. Por exemplo, essa dor, há quanto tempo? Aí, se o cara falar, faz uma semana, se ele falar, faz um dia, ou se ele falar, começou agora, você tem que saber que caminho que você vai tomar para fazer a segunda pergunta. Então, basicamente, é você documentar as perguntas que você faz para os seus clientes, tá, no balcão, para aquele problema de saúde que você é muito bom, você vai documentar as perguntas. E aí, a grande sacada, tá, o grande lance é esse, é você entender qual é a próxima pergunta a partir da resposta que ele está te dando naquele momento. Sacou? Conseguiram entender? Depois dessa live nunca mais vou ser a mesma profissional. Legal, cara. Esse impacto na vida de vocês esse impacto que eu vejo na vida de vocês é algo fora do comum para mim, cara. Meu Deus, é sensacional. Gente, então é isso, tá? Que eu quero que vocês me coloquem agora se vocês entenderam como é que faz o protocolo, tá? Quero que você coloque para mim aqui se vocês entenderam como é que faz o protocolo. Sim, ok. Coloca no papel, marca o tempo que você vai demorar para fazer isso, tá? Marca o tempo, fala, comecei agora 9 da noite, a hora que você terminar, pra você saber quanto tempo você gastou. Como um fluxograma, mais ou menos isso, Luiz. Como ficar melhor para você? Tem gente que faz na forma de fluxograma, tem gente que faz na forma de perguntas discorridas, enfim, como ficar melhor para você. E aí eu quero que você marque o seguinte, quanto tempo você demorou, tá? Porque isso vocês vão me responder depois, lá no post da live de hoje, no post laranja, tá? Live 6. Por favor, coloquem lá quanto tempo vocês demoraram para fazer, tá? Vai lá, coloca quanto tempo vocês demoraram para fazer, se foi fácil, se foi difícil. Beleza, terminou e esquece aquilo. Depois de algumas horas, pega aquele protocolo de novo. Ou faz isso agora à noite e amanhã de manhã você pega de novo. Olha para o protocolo e pensa se ele já está completo ou não. Se você tem algo para mudar, se você tem algo para inserir, se tem uma pergunta a mais, uma pergunta a menos, isso não precisa, eu coloquei no calor do momento, tá? Faz esse exercício.
Vocês vão ver que vocês vão mudar esse protocolo dezenas de vezes até ele ficar bom. Ou seja, isso custa muito tempo e muito conhecimento. Não é fácil fazer. Dá para fazer? Dá. É possível? Obviamente que é, mas não é fácil fazer. Ok? Protocolo a gente encerra com a resolução, exatamente. O protocolo é focado em resolver o problema do cliente. Resolveu, teve o raciocínio clínico, entendeu qual é o problema, prescrição para resolver o problema. Ok? Então, gente, o que eu quero é que vocês entendam, o que eu quero é que vocês sintam isso na pele de vocês, o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil o trabalho de criar protocolos de atendimento. Tá? Não faço isso apenas baseado nas perguntas de vocês. Procurem literatura, se vocês puderem, obviamente, para entender os caminhos de onde você deve seguir. Ok? Entendido, gente? Todo mundo sacou a história aí? Todo mundo pegou? Todo mundo entendeu? Tamo junto. Se vocês gostaram, se vocês entenderam, se é isso mesmo, foguinho nos comentários, tá? Se a cabecinha de vocês está explodindo aí, foguinho nos comentários, porque a gente ainda tem conteúdo. Bota aí, foguinho. Se você não gostou, coloca a mãozinha para baixo. Eu preciso ter esse feedback para saber a profundidade do conteúdo. Já falei isso para vocês. Vocês fazem parte dessa construção. É vocês quem estão ditando o ritmo das lives e o conteúdo das lives. Não sou eu que estou fazendo isso sozinho. É uma construção. Vocês estão ditando o ritmo dessa construção e eu sei até onde eu posso ir e de onde eu posso partir com vocês. Ok? Mas eu conto para vocês uma coisa. Nunca tive turma tão massa assim, de live, povo engajado, de conteúdo, galera que está fazendo serviço, galera que vai se diferenciar mesmo. Show de bola, cara. Show de bola ter vocês aqui, ok? Maravilha. Só tem fogo subindo aí. Cabeças explodindo. Isso é legal, né? Cabecinha. Isso é massa. Show, cara. Show, gente. Show. Então é o seguinte, mais tarde, o Ricardo vai mandar os PDFs para vocês, tá? O PDF da live de hoje, com os insights e com a tarefa, tá? Quem ainda não está no canal do Telegram para receber, depois vai lá no link da bio e entra no canal do Telegram, tá? Para vocês receberem os PDFs, ou se cadastra no e-mail do Thiago lá, entra em thiagobocalon.com.br, se cadastra, você vai receber no seu e-mail. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês é que a partir de segunda-feira as lives serão pelo YouTube. A partir de segunda-feira as lives são pelo YouTube. Anota isso. youtube.com/Thiago Bocalon. youtube.com/Thiago Bocalon. Por que, Thiago? Por que as lives vão ser pelo YouTube a partir de agora? Fixar comentário. Não fixou? Por que as lives vão ser pelo YouTube até agora? Porque eu preciso compartilhar a tela do meu computador. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo com vocês. E aqui a gente é limitado por tempo, por compartilhamento de tela, por um monte de coisa, porque eu preciso mostrar para vocês protocolos. Eu preciso mostrar para vocês um funil de vendas, como é que ele funciona exatamente quando você insere um consultório farmacêutico dentro de uma farmácia, que a gente cria um funil de vendas invertido, onde a lucratividade triplica. Tá? Então eu preciso mostrar muitas coisas para você, porque no meio dessa história toda eu decidi colocar o curso introdutório do método CFL baseado naqueles feedbacks que vocês estão me dando, nas perguntas que vocês estão me fazendo, baseado na necessidade de vocês. E é por isso que a gente vai ter o curso introdutório do método CFL a partir de segunda-feira. E é por isso que eu vou abrir vagas, poucas vagas, já falei isso ontem, pouquíssimas vagas, para o método CFL início de fevereiro. A gente vai começar no início de fevereiro o acompanhamento ou na última semana de janeiro. A gente só ia abrir turma na metade do ano. Resolvemos agora, por quê? Porque vocês estão pedindo. Muitos, eu recebi uns 30 pessoas pedindo: Thiago, eu preciso do CFL, eu preciso do CFL, eu preciso do CFL. Eu não tenho vaga para todo mundo. Não tem como, porque precisa de acompanhamento. O método CFL tem acompanhamento. Eu não largo vocês assistir aula gravada e esqueço de vocês, não. Tem acompanhamento durante 2 meses. Tem um grupo no Telegram onde vocês vão ficar mandando mensagem, todas as suas dúvidas, e eu respondo esse grupo todos os dias.
E existe 2 mentorias gratuitas, 2 mentorias bônus dentro do método CFL. Uma a partir de 30 dias, a gente faz lá no final de fevereiro, e outra no final de março, quando a gente encerra o acompanhamento. Quem é dos meus grupos de mentoria sabe quanto custa. É 8 pau para entrar na minha mentoria. Vocês vão ter 2 mentorias gratuitas lá dentro do método CFL. E quando você souber do preço, vocês vão cair duro para trás de barato que é esse negócio. Tá? Então, gente, todas as gravações das lives vão ficar lá no método CFL. Se você perdeu alguma, se você deixou de assistir ou quer assistir de novo, enfim, você pode assistir lá dentro, tá? Abre lá, vai ter lá dentro do método CFL. Dentro do método CFL você recebe de bônus a comunidade Evolua Farma. A comunidade Evolua Farma é uma comunidade de empresários onde a gente troca muita ideia dentro do Facebook. Por que no Facebook? É um grupo fechado do Facebook. Porque no Facebook a gente consegue no Facebook ter uma conversa organizada. Tá? Se você tem uma dúvida, você posta lá e as pessoas vão respondendo dentro daquele tópico, diferente de um grupo de WhatsApp que vai misturando conversa e o negócio se perde. Então, o Facebook é um negócio organizado, é um grupo secreto que só participa quem é meu aluno. O que mais que tem? Cara, tem tanto bônus lá dentro que a gente fez a conta dos bônus aí, passa de R$8.000, tá? Só de bônus, passa de R$8.000. O valor do método, que para quem pediu eu já vou adiantar, tá? R$1.697 à vista, ou você pode dividir em 12 vezes de R$169,70, ok? 12 vezes R$169,70 ou R$1.670. Só em bônus você ganha mais de R$8.000, ok? O reajuste foi mínimo, eu venho com esse preço desde 2019, 2020 eu não reajustei por causa da pandemia, mas nesse ano eu precisei reajustar em R$200, a gente fazia por R$1.500, a gente reajustou ele em R$200, porque tudo subiu, a gente teve que comprar muito equipamento aqui para evoluir, a gente teve que contratar mais gente, enfim, a nossa despesa cresceu porque a gente quer entregar o melhor para vocês, tá? E é justo, é um valor muito justo, na verdade é barato. Quem faz parte do CFL depois sempre me fala, Thiago, é muito barato, você tem que cobrar muito mais, mas eu não quero, eu quero que seja acessível, eu quero que todo mundo possa fazer parte disso, eu quero que todo mundo tenha condições de comprar isso, que todo mundo tenha condições de fazer o método, de implantar o método do seu negócio e principalmente que ele se pague muito rápido, que você tenha condições de pagar ele muito rápido com o seu trabalho até antes de terminar os 60 dias de acompanhamento, ok? 100 vagas não tem como, Everton, não tem condições de eu lidar com 100 alunos ao mesmo tempo nesse momento. Se fosse em outro momento, se fosse lá na metade do ano, que eu ia abrir só na metade do ano, eu poderia até abrir 100 vagas, agora não, limitadíssimas, tá? Limitadíssimas mesmo. Então, gente, recados dados, ok? Não esqueçam, sai da live, vai lá no post de hoje, post laranjado, live 6, comenta suas impressões sobre a live, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vale a pena ou não, se é legal, se não é legal, se valeu a pena perder ou investir, né? Aí vai da sua cabeça, do que você achou, se você acha que você perdeu 1 hora da sua vida ou se você investiu 1 hora da sua vida nesse sábado, comenta lá no post e depois eu preciso que vocês coloquem o seguinte lá no post, depois de criar o protocolo, você vai colocar lá no post o seguinte, criei meu protocolo em tanto tempo e depois você vai colocando as atualizações dele lá, beleza? Quantas vezes você foi atualizando ele, para que eu tenha noção do que vocês estão fazendo, para que eu tenha noção do que fazer a partir de segunda-feira no curso introdutório. O curso vai ser ao vivo. Esse curso introdutório ele já está gravado, as outras turmas assistiram gravados e eu vou fazer ao vivo para vocês, ao vivaço, ok? Porque eu quero pegar as dúvidas de vocês naquela hora e tirar as dúvidas naquele momento, fechou? Print na tela, joinha, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, foi! Todo mundo printou a tela, todo mundo vai postar lá nos seus stories depois, marca o Thiago Bocalon lá, conta o que você achou da live. Não esquece de comentar no último post, isso para mim é muito importante para eu saber o que está acontecendo com vocês, para eu saber as percepções de vocês, para eu saber da onde começar e até onde eu posso ir. Beleza? Amanhã, 8 horas, live surpresa, tá? Amanhã, 8 horas da noite, live surpresa. E aí, a partir de segunda-feira, a gente vai para o YouTube e manda bala no conteúdo do curso introdutório. Fechou? Gente, beijo no coração de vocês. Deus abençoe o fim de semana de vocês. Deus abençoe a família de vocês. E
que vocês tenham aí um final de semana iluminado, de muito descanso ou de muito trabalho, independente de onde você esteja ou o que você esteja fazendo. Renove as suas energias, cada semana é um recomeço. E mente aberta, mente limpa, coração cheio de alegria, sorriso no rosto e vamos para cima, mindset de crescimento sempre. É nóis? Tamo junto! Fui!